Oi, tudo bom? Eu sou a Bianca Balaciano, consultora de amamentação, atendo famílias há cerca de 12 anos e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre ordenha de colostro no pré-natal. Você já ouviu falar sobre esse assunto? Bom, apesar de ser uma prática super difundida em alguns países como a Austrália, Nova Zelândia e no Reino Unido, isso é super novo aqui no Brasil. E além de tudo, além de ser uma questão nova, a gente também esbarra em diversas dificuldades na recomendação desse processo, principalmente o desconhecimento dos profissionais acerca dessa prática e também a dificuldade de entrar com esse colostro ordenhado no pré-natal dentro das maternidades. No entanto, como essa é uma prática que está começando a acontecer aqui no Brasil, talvez você já tenha recebido essa orientação da sua obstetra ou da enfermeira que está acompanhando aí o seu pré-natal ou também dessas profissionais em conjunto com a sua consultora de amamentação. Hoje em dia a gente tem recomendado a prática da ordenha de colostro no pré-natal, principalmente para aquelas gestantes que desenvolveram a diabetes gestacional. Essa é uma prática que pode ser usada em outros casos também, mas principalmente quando a gente tem a diabetes gestacional, é bem provável que seja necessário usar o complemento para o bebê assim que ele nasce. E como uma forma de evitar o uso do leite artificial ainda na maternidade ou nos primeiros dias, a ordenha de colostro no pré-natal vem para resolver esse problema. Então, justamente para que caso o bebê precise de algum tipo de leite complementar, seja usado o colostro da própria mãe e a gente evite ao máximo ou procure adiar, inclusive atrasar a entrada da fórmula. É importante entender que em alguns casos essa prática pode ser estendida para outras pessoas também, como por exemplo para gestantes que têm redução de mama, tá? Esses são casos em que há mais frequência de uso de leite complementar ainda na maternidade, de forma muito precoce para o bebê. Por isso, em teoria, essas seriam pessoas que poderiam se beneficiar da ordenha de colostro no pré-natal. No entanto, é muito importante ficar ligada numa coisa. A ideia desse vídeo não é orientar que você faça isso sozinha em casa, mas sim trazer para você que já recebeu uma orientação médica, em conjunto com a sua consultora de amamentação, de fazer a ordenha de colostro, sobre como você pode fazer isso da melhor forma, tá bom? Então, por favor, não tente fazer isso em casa sozinha, sem que você tenha recebido o aval da profissional da área médica ou da enfermagem que está acompanhando a sua gestação. Agora vamos lá. Você recebeu então a orientação de fazer a ordenha de colostro no pré-natal. Geralmente essa orientação é para que você comece a fazer isso por volta das 36 ou 37 semanas de gestação. E eu quero contar para vocês como que vocês podem fazer isso funcionar. Tá? A primeira coisa é então usar as nossas mãos para fazer um pouquinho de massagem na mama, tá? Durante a gestação a mama fica flácida, fica flexível, fica bem molinha e a ideia da ordenha no pré-natal não é causar qualquer tipo de dor, qualquer tipo de machucado, tá bom? A gente não espera mais do que uma ou duas gotas de colostro nas primeiras vezes em que você vai fazer o processo da ordenha. Então esse é um processo que vai evoluir com o passar dos dias, mas é muito importante que vocês tenham uma expectativa adequada com a realidade. A gente não vai tirar grandes volumes de colostro no pré-natal e principalmente nas primeiras vezes em que você fizer a ordenha, não vai sair mais do que uma ou duas gotinhas, tá? E conforme você for ganhando prática ou aumentando o número de ordenhas ao longo do dia, aí provavelmente você vai começar a coletar um volume um pouco maior. Talvez se você já amamentou um outro bebê nos últimos anos, você consiga também um volume um pouquinho maior de colostro. Depois de massagear um pouquinho a mama, nós vamos começar o processo da ordenha manual, que não difere em nada da ordenha manual que eu já expliquei em outros vídeos aqui no canal. Então a gente vai posicionar o polegar e o indicador um pouquinho atrás da areola. É claro que se você tem uma areola maior, talvez esses dedos vão ficar em cima da própria areola. Então a gente vai ter que ir sentindo um pouquinho a mama e percebendo em que ponto você vai conseguir extrair o colostro, tá bom? A gente vai pressionar o tecido da mama um pouquinho para trás, em direção às próprias costas, e vamos apertar de leve, sem se machucar, como se esses dois dedinhos fossem se encontrar no centro da mama. E vamos repetir esse movimento inúmeras vezes, tá? Então, posicionou os dedos,
tracionou para trás, apertou e soltou. Posicionou, apertou para trás, para o centro e soltou. E provavelmente você vai começar a ver aqui no seu mamilo um brilhozinho ou o princípio de uma gotinha de colostro. Agora eu quero mostrar para vocês os apetrechos que a gente usa com mais frequência para coletar esse colostro. A gente já tem no mercado coletores de colostro à venda, tá? Então são pequenos recipientes de silicone em que você vai conseguir puxar essa gotinha direto aqui do seu mamilo, através de uma pressãozinha, né? E coletar esse leite dentro deles. No entanto, esses recipientes, por serem importados, acabam saindo um pouco caros pra gente aqui no Brasil. Então, um outro apetrecho que eu tenho usado bastante para fazer essa coleta de colostro no pré-natal é uma seringuinha de 1 ml, que pode ser comprada em casa de material hospitalar ou pela internet. É importante que você compre a seringa sem agulha, tá? Se você consegue a seringa com a capinha, com a tampinha, isso vai ser ótimo, porque na hora de armazenar isso vai te ajudar. Mas se você não conseguiu ela com tampinha, não tem problema nenhum. Depois da coleta, basta passar um plástico filme em volta e guardar dentro de um saquinho hermético, bem protegido, no seu congelador ou freezer. Outra possibilidade também, se você tem um pouco de dificuldade com esses outros apetrechos, é usar uma colher. Qualquer colher que você tenha em casa, claro, bem limpinha, higienizada, né? E aí você vai fazer a ordenha do colostro na própria colher, tá bom? E depois desse colostro caidinho aqui na colher, aí sim você pode puxar com a seringuinha e congelar esse colostro dentro da própria seringuinha para ser usado depois que o bebê nascer. Bom, se você vai usar a seringuinha de 1 ml para coletar o colostro direto do seu mamilo, você deve fazer da seguinte forma. Quando você começar a ver as gotinhas saindo aqui, coloca a seringa em cima da gotinha e puxa o êmbolo. E assim você vai conseguir coletar cada uma das gotinhas. Se você vai usar o coletor de silicone, o processo é bem semelhante. Você vai ter que apertar ele para tirar o ar, posicionar junto com a gotinha e coletar. Agora, se você coletou o seu colostro aqui na colher, então depois de coletar ele aqui na colher, você vai pegar a sua seringuinha ou o seu coletor e fazer do mesmo jeitinho. Puxar o êmbolo, coletar esse colostro. E depois disso é só cobrir a pontinha com plástico filme ou com a própria tampinha da seringa, tá bom? E congelar. Você pode congelar dentro de um saquinho hermético, o importante é que ele esteja bem protegido. Não se esqueça de colocar uma etiqueta com a data na própria seringa ou no saquinho hermético e colocar no freezer. Quando você for usar, você vai dar preferência para usar sempre os leites mais antigos. Bom, eu espero ter ajudado vocês que estão nesse processo de ordenha de colostro, armazenando esse colostro para evitar realmente que o seu bebê use a fórmula nos primeiros dias. Mas eu quero mais uma vez lembrar vocês que não se deve fazer esse processo sozinha ou de forma autônoma. É super importante que vocês conversem primeiro com a profissional que está assistindo a sua gestação. Existem indicações específicas para esse processo e eu prezo muito pela sua segurança. Então eu queria muito que você primeiro consultasse uma profissional para saber se esse procedimento é indicado no seu caso. E aí, claro, se você tiver a indicação, que você volte aqui nesse vídeo para você aprender de forma correta as técnicas e te ajudar no processo de armazenar o colostro para o seu bebê assim que ele nascer. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu curtir e de se inscrever aqui também no meu canal. Assim você vai receber sempre uma notificação quando eu postar vídeos novos por aqui. Um beijo e boas mamadas!